Fala aí galera, eu soltei e você esperava alguma surpresa? E esse é outro detalhe, se você esperava, dá pra chamar de surpresa? E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouco com vocês mais desdobramentos sobre os YCS que rolaram nesse fim de semana, o YCS 300 comemorativo que rolou em 3 países diferentes. Em Dortmund, que eu já comentei com vocês do que se trata, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima pra você entender como que ficou o torneio lá em Dortmund, na Alemanha. Teve também em Guadalajara, no México, não tem tantas decklists ainda, então eu ainda não fiz vídeo sobre. E hoje a gente vai falar sobre a terceira edição que rolou em Richmond. Esses 3 torneios rolaram em paralelo, tá? Nesse último fim de semana. E aí é muito bom pra gente poder entender os desdobramentos do impacto, né, da nova coleção no TCG. Burst Protocol foi lançado seguido da Banlist. Eu sei que já tem vários dias que a Banlist saiu, várias semanas, né? A Banlist saiu ainda em janeiro e hoje já é dia 16 de fevereiro. Como assim, impacto de Banlist? Pois é, mano, é que apesar da Banlist ter saído lá em janeiro, ela só ficou vigente a partir do dia 2 de fevereiro. Mas ninguém se importa, porque dia 2 de fevereiro ainda não tinha Burst Protocol. Burst Protocol lançou no dia 6 de fevereiro. Ali começou o novo formato. Claro que a galera já vinha treinando, mas assim, para fim de resultado, começou no dia 6. Nesse vídeo aqui em cima eu até mostro para vocês os primeiros resultados com o Burst Protocol vigente, mas de Premier Event, YCS, torneio grande, foi esse fim de semana com o YCS 300 em 3 torneios grandes diferentes rolando. No México, mais de 1000 pessoas. Na Alemanha, em Dortmund, teve 2.600 pessoas e nos Estados Unidos, 2.200 e tantas pessoas. É gente pra caralho, isso com certeza é a definição, é uma boa foto do formato atual, porque é um espaço amostral bom o suficiente. Vamos acompanhar e tentar entender do que se trata o formato atual e o que dá pra gente pescar nesse sentido. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. É claro que antes de você prosseguir com o vídeo, te dar recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da MyPCards, se você quer vender as suas cartas, cadastre a sua página na MyPCards, muito tranquilo, coloca o preço lá, mas puta que pariu, dá uma olhada no preço das cartas pra você ser competitivo no preço. Não faz sentido eu comprar uma carta de você se a tua carta tá com o mesmo preço do maluco que já é vendedor platino lá. Venda a tua carta no preço competitivo, porra, seja esperto. Além disso, se você for comprar suas cartas, use o meu cupom para ganhar desconto nas suas compras. Acesse mypcards.com.br, compra ou venda suas cartas e vamos para o assunto do vídeo. Let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela, rapidinho, a gente vai passar só por algumas questões em volta desse torneio, né? Então, o torneio rolou aqui nos Estados Unidos, essa é a parte que rolou nos Estados Unidos e começou, obviamente, no sábado e depois, no domingo, a gente teve a conclusão, né? Teve 2.252 pessoas aproximadamente e por causa daquela questão, né, da regra, da nova regra do tempo e da nova regra de Top Cut, 2.252 pessoas eram pessoas para 12 rounds, mas como não tem mais o Top 32 e nem o 16 em mata-mata, a Konami aumentou o round do suíço para fazer um cut mais justo para o Top 8. Então, são sempre 3 rounds a mais. Então, 12 rounds para 2.252 pessoas, totalizando 15 rounds. Foram 9 no primeiro dia e 6 no segundo dia, além do cut pro top, tá? Eu quero frisar essa quantidade de pessoas que teve e, novamente, 2.200 e tantas pessoas nos Estados Unidos, 2.600 pessoas na Europa, na Alemanha e mais de 1.000 pessoas em Guadalajara, no México. O que isso quer dizer? Por que eu tô falando isso? Porque dessa forma e com o formato de cut para top 8, eu acho que é um espaço amostral muito válido pra gente entender o impacto real do deck usado em cima do resultado que ele teve. Em um torneio só, talvez a gente não consiga pescar tanto, porque pode ser um ataque de oportunidade ou um metacall muito bem feito naquele momento apenas. Mas em 3 torneios diferentes, se você vê similaridades, não dá pra não dizer muito que é um mínimo começo de uma tendência. É algo consistente em diferentes torneios, acho que a gente consegue tirar um norte. E aí é só pra te dizer que se tem um deck de repente que você viu que apareceu em um torneio, topando 8, talvez ele não seja nada demais. Foi alguma coisa que rolou ali que, apesar da variância que fez pra cacete, 15 rounds de cut pro top 8, beleza, mas se rola em mais de um torneio no mesmo fim de semana, tem alguma coisa a mais ali, beleza? Então é só pra deixar isso claro. Antes acho que era mais fácil a gente ter deck pra topar e que ele não era tão consistente em muitos rounds, mas quando chegava no top, o deck acelerava. Aqui é mais difícil, mano, tem que ser consistente, porque são 15 rounds e cut apenas pra top 8. X2 às vezes nem topa, entende? Então o bagulho é sinistro.
Mas o que rolou de fato em Richmond? Cara, aqui é muito importante a gente tentar dar uma olhada e não ser míope com relação à análise em cima do que rolou. Temos diferenças culturais em cima das localidades em que os torneios acontecem, e geralmente as coisas mais diferentes, pelo menos é a impressão que eu tenho, né, elas tendem a vir da Europa, né, tanto que quando tem, sei lá, o que lembra dos Rika, do planta da Jessica, antes da Jessica, o Thomas Rose já botou deck de Rika por lá, deck de planta, né, o Drytron, na época que o Drytron nem era meta. Qual foi outro deck recentemente, mano, que conseguiu? Foi o deck de Odium, que conseguiu também, o deck de Ritual Beast, que fez final junto com o Tenpai em algum momento também, foi lá na Europa. Então, geralmente, pelo que eu vejo, teoricamente, uma representação melhor nos Estados Unidos, e na Europa tende a ter algumas coisas mais diferentes. Eventualmente, tá? Não é o padrão, mas pelo menos eu enxergo muito assim. E aí, nós tivemos já o vídeo que eu mostrei pra vocês hoje pela manhã, da performance do Dracoteio. Um spoiler, como vocês viram aqui, ó, em Richmond, o campeão foi um Yuumi com um Vanquish na final. Em Guadalajara, que eu ainda não fiz vídeo sobre, porque ainda não tem tudo sobre, mas o campeão também foi um Vanquish seguido pelo um Yuumi. O Dracoteio nem tá na final. Olha a performance disso. E nós temos aqui em Dortmund o ponto fora da curva. E aí, quando saiu a banlist, eu tenho esse vídeo aqui em cima, que eu tento conjecturar mais ou menos como ficaria o formato, era notório e todo mundo tinha certeza que o Dracoteio era o deck dominante do formato, tá? Porque ele já era um deck que performava muito bem antes, tudo bem que a partir de Bolonha, se não me engano foi Bolonha, né? O Vanquish Canine botou o pau na mesa, porque depois de Pittsburgh, que o Dracoteio dominou, passou a dominar e a ser a principal opção depois da banlist de emergência que teve com as Floodgates em outubro. Mas rapidamente o Vanquish Canine pegou o topo do meta, mano, atacando exatamente o Dracoteio. E não teve nada de diferente mexido em cartas no Vanquish e nem no Dracoteio, necessariamente. E teve essa mudança. E o Vanquish cresceu porque o Dracoteio tava lá, entende? Então, teve esse cenário. E o Dracoteio teve que usar o Winda no Remote Duel pra conseguir tancar o Vanquish, porque era muito difícil de você tancar. Mas a banlist mexeu nos Canine, que é o principal predador do Dracoteio. Além disso, teve hit no Dracoteio? Teve, mas estava vindo suporte de Branded em Burst Protocol, então era o deck que estava tendo mais suporte e teve menos hits pesados. Apesar do Vanquish ter saído da lista, mas a parte realmente incrível contra o Dracoteio são os Canine e não os Vanquish, tá? Então tem essa questão aí em volta disso. Além disso, teve limitações no Yuumi, teve banimento no Malice, e isso fazia crer que o Dracoteio ia ser o deck a ser batido. E a partir daí se vira pra TES dentro da Miva, porque o Dracoteio é by far a melhor opção. Olhando pra Dortmund, acho que a gente até tem um quadro parecido com esse, tá? Mas eu só quero chamar a atenção porque, apesar desse resultado, tem uma galera que tá tentando pegar a narrativa de que o deck do Dracoteio flopou. O deck do Dracoteio flopou do formato. Se você olha pra Richmond, se você olha pra Guadalajara, a gente pode olhar e pensar, porra, esse é o melhor deck? Flopou, com certeza. Que porra é essa? A galera que tava falando não sabe o que tá dizendo. Mano, mas calma aí, eu acho que tá longe de ser um retorno desse, tá? Eu acho que era um momento que, de fato, o Dracoteio é um deck que é bom, mas não é tão melhor do que os outros. E eu acho que eu não tenho tanto registro aqui, porque eu fiquei um tempo sem fazer vídeo aqui. Mas lá nos jogos comentários, eu posto vídeo todo dia. E eu até falava, eventualmente, ali uma vez ou outra, em que, cara, o edge, a força do Dracoteio não é tão maior do que os demais. E eu acho que pra esse torneio, quem vai muito bem não é nem o Dracoteio, é o deck que conseguir atacar ele. O deck vai ter algum deck que eu não tô vendo que vai ser muito bom. Nem apareceu um deck assim, apareceu os mesmos de antes. Os mesmos de antes apareceram. A dinâmica parece que não mudou tanta. Mas observe esse torneio. Mesmo com toda essa dinâmica, aqui em Dortmund você teve uma representação massiva do Dracoteio. Se você pega os 32, que geralmente é o que a gente usa, né? O 32, 10 eram Dracoteios. Quase que um terço era Dracoteio disso aí. No top 8 teve 5 Dracoteios. Caralho, se isso não é dominante. E era com certeza o deck mais utilizado. Tem isso também. Porém, não era tão mais utilizado do que o segundo, que era o Radiance Typhon. O Dracoteio teve 15% de uso geral, o Radiance Typhon teve 11%. Não foi tanto mais assim. Mas se você pega para as outras localidades, ainda mais os Estados Unidos, caralho, aí o Dracoteio ficou de xereca. Porque se você pega os 32, 6 são Dracoteio. 6. E o segundo é o Vanquish com 5 slots. E o Malice teve a mesma quantidade de uso no top 32 do que o Dracoteio. O que tá acontecendo? Tem alguma coisa aí? Aí é que mora a parada, tá? O Dracoteio é um deck sim meta, é o principal deck do formato, porém ele não é tão mais forte que os demais. E eu acho que ele tá com um alvo muito grande nas costas no momento.
acho que o Dracoteio vai voltar a entrar em rotação como era antes. E isso é engraçado, parece que o Dracoteio não é um deck pra ser dominante no jogo. Ele é um deck pra ser parte de rotação. Desde que o Justice Hunters lançou, meio que tinha essa tríade entre os decks, né? A Engine de Canine, muito boa contra o Dracoteio. A Engine de Dracoteio, muito boa contra o Yuumi. E a Engine de Yuumi puro, muito boa contra o Canine. Então você tinha essa tríadezinha aí. Quem tava muito no topo ia definir quem era o deck que ia ficar no topo pra counterar quem tava no topo. E assim por diante. O Dracoteio pegou o slot de Pittsburgh depois da banlist de outubro, que mexeu nas Floodgates. Mas a partir dali, o Dracoteio é o rei do formato. No torneio seguinte, o Vanquish Canine chegou chutando a porra toda. E a partir dali, o Dracoteio continuou sendo o deck que mais topava, tá? Mas o Vanquish Canine tava sempre na bota, sempre do lado. E só que nesse momento, acho eu que não tinha uma terceira força pra poder colocar o Vanquish mais no lugar dele. E fazer a galera pensar, não vale a pena usar o Vanquish, vale a pena usar o Dracoteio contra esse deck que tá combatendo o Vanquish. Não tinha tanto esse deck, sabe? Então, mas o Dracoteio parece que é esse deck, sempre o deck da rotação do formato, da roda gigante do formato. E eu acho isso bom, sinceramente, tá? É um deck extremamente competente e a única coisa que eu conseguia pensar era que, cara, vai ter que ter um edge aí, em que quando tem um deck que é muito dominante, o que você faz pra escolher qual deck você vai usar? Qual vai ser o seu deck nesse formato? Mirror. A gente tem que ver qual é o quão bom é a Mirror. Já que ele é o principal deck, o deck mais forte, eu vou escolher esse deck pra me jogar, beleza. Como que é o embate de um outro deck, desse deck contra outro dele mesmo? Se for um edge bom, se der pra eu jogar na skill, interessante, legal. Agora, vai ter um monte de formato que talvez esse deck que é a melhor opção, que é o melhor deck mais forte, eu entenda que o win rate é melhor e mais no meu controle se eu jogar com outro deck. E aí é que entra essa parada do giro. Dentro da Mirror tem espaço pra edge, porque o Dracoteio é muito maleável. E tem o Magistus, que é uma engine que talvez seja aí o edge, né? E não só isso. Mas por que eu acho que o Magistus é uma opção interessante? Porque ele é um deck que tem mais camadas de jogadas diferentes. E isso faz diferença na hora de tentar jogar pra cima de um Dracoteio da vida. Claro, o Branded Fusion ainda depende pra caramba, eu sei. Mas eu acho que tá aí a parada, camadas de jogadas. E o Dracoteio, apesar de ser um deck com muita força, ainda tem essa questão a se levar em consideração olhando na perspectiva da Mirror. E é daí que eu acho que saíram algumas questões de performance boa para outros decks, tá? Mas indo para Richmond, que é o que a gente tá olhando aqui, o top 8 foi composto pelo Yuumi, o Yuumi Radiance Typhoon Tri-Brigade, o Vanquish foi o vice, Memento Typhoon foi o quarto colocado, e aí você tá no top 4, né? E aí sim aparece um Dracoteio. Completando o top 8, Malice, Dracoteio, Malice e Lunalight. Esse é o top 8. A grande parada tá em volta desse deck aqui, que foi o campeão, né? Um Radiance Typhoon Tri-Brigade Yuumi. Um deck aparentemente meio aleatório, e de fato é um deck que assusta quando você bate o olho. Mas eu só quero frisar que esse deck não é necessariamente a coisa mais nova que existe nesse jogo, né? Desde que a banlist saiu, tanto que eu vou trocar essa tela pra cá, ó. Eu quero só chamar a atenção de vocês, olha como é que tá a cara do pai ali. Eu fiz um vídeo aqui, ó, lá quando a banlist virou e a galera tava jogando na Unrated, o Thrift Game, o meu mano que tá aqui jogando com esse nick embaixo, ó, o 2024 ICS Champion, ele colocou pra jogo esse deck, essa vertente deck de Radiance Typhoon Yuumi. O Tri-Brigade Yuumi é uma versão que já existia mesmo antes da banlist. Já tinha combos, porque tava vindo a Tri-Brigade Spring Gun Kit, porque ela é Light Beast, então casa muito bem e funciona pra caramba. Então, mesmo antes da banlist, já era um deck que a galera já tava vendo como é que era. Se valia a pena jogar por causa do volume e tal, se valia a pena ficar no Yuumi puro ou no Yuumi Mitsurugi. Antes da banlist era isso que a gente pensava. E a vertente com Tri-Brigade já era algo que tava na cabeça da galera. A vertente com Radiance Typhoon, não tanto. Pelo menos eu não me lembro. Tinha a vertente de Radiance Typhoon com Malice, mas com Yuumi eu não me lembro. Aí é que entra esse vídeo aqui, que eu postei no dia da banlist. No dia que a banlist saiu, acho que foi no dia seguinte, que eu fui pra Unrated pra poder pegar as partidas. E o Thrift já tava jogando com esse deck. Tudo bem, é um deck de 60 cartas. E ele postou várias coisas lá no Twitter falando que esse deck tinha um win rate decente contra o Dracoteio. E que tinha uma parada a ser explorada aqui. Era um deck que, ele, pelo que ele testou, tava colhendo bons frutos. Beleza, o Thrift é um fanfarrão, ele fala um monte de loucura, né? Ele falava, obrigado Konami por limitar o gato aqui. Tava agradecendo por liberar espaço no extra deck, tá ligado? Porque o Garra não faz diferença, tipo, essas loucuras. Mas já era uma parada que ele colocou no radar, e isso foi interessante, tá? Claro, não vi ninguém mais usando isso. Não vi ninguém mais usando isso com frequência na ranqueada do DB, por exemplo. Tudo bem, enfim,
Não que se eu não vi significa que não existe, é óbvio, né? Mas é só pra deixar claro isso. Mas é uma parada que ele jogou muito e disse que tinha alguma coisa aqui. Aí aqui entra o deck do meu mano, que foi lá e misturou os dois, né? Botou o Radiance Typhoon, e o deck de Radiance Typhoon é um deck do meta atual, né? Um deck, de fato, que dá pra chamar de Tier 1, acho eu. E colocou junto no Yuumi o Tri-Brigade também. E por quê? Camadas de jogadas. Camadas de jogadas. Eu acho que esse é o grande foco. E como eu disse, o Edge na Mirror, dentro de camadas de jogadas, tendo esse edge de camadas de jogadas diferentes também, com esse deck, com algumas hand traps pontuais, observe que não tem tantas, mas também não tem tantas lá no Dracoteio. Não tem tantas hand traps assim. E a Faimena, se você usa uma lineup de outras coisas maior, a Faimena passa a ser menos hand trap ainda, porque não paria com um Dracoteio bom, tipo o Gulipan. Então ainda tem esse fator aí. Não tem tantas, mas a hand trap que tem aqui cola, inclusive, no segundo, podendo interagir com as traps do Dracoteio, tipo o Ash e o Belly. E é camada de jogada em cima de camada de jogada. Com uma engine que busca Mystical e que foge de Target Negate por causa disso. Não usa o Fallen Virtuals, mas usa o Droplets que também foge de Target Negate. Então acho que tá aqui o grande cerne desse deck, né? É um deck que tem um volume de jogo bom. Um deck que tem camadas e camadas e camadas de jogada. Tento. E nisso, talvez, ele acabou conseguindo ter esse triunfo aí nesse meta, tá? Não sei se é um deck que a partir daqui, uou, é o principal deck do formato, mas com certeza é algo que não tava na equação e agora tá? Então, bem interessante esse deck. Eu não fiz vídeo aqui no canal sobre o Yuumi Tri-Brigade, não fiz, mas tá com a thumb feita, era pra eu ter feito vídeo sobre isso, mas eu não fiz. E agora um Tri-Brigade Yuumi Radiance Typhoon vai ser um dos focos que eu vou falar nos próximos dias, tá? O vice-campeão foi um Vanquish Soul Canine, e aí a gente vai entrar numa decklist parecida com aquela que eu mostrei pra vocês pela manhã. Se pá é a mesma, inclusive, né? Porque acho que quando eu fiz o vídeo pela manhã de Dortmund ainda não tinha a decklist do campeão do Vanquish, mas era parecida com essa. Em Richmond, esse foi o mano que foi o vice-campeão, né? No caso, já que quem ganhou foi o Yuumi Tri-Brigade. E aí ele fez esse deck. As dinâmicas de embate bom de matchup entre o Canine e o Dracoteio ainda existem. Por mais que você tenha menos 66A, né? Por mais que você tenha menos Case for Canine, ou seja, a tua engine de Canine tá menor, mas a tua engine de Vanquish cresceu e aumentou de qualidade e você transforma Vanquish em Canine também. Então, nesse ponto de vista, você fica bem parecido. E as coisas que eram boas continuam boas por aqui também, né? As coisas que eram boas antes, elas se mantêm aqui e talvez aí, né, quanto melhor o Dracoteio, porra, o Vanquish Canine vai se mantendo no jogo. É meio que esse o prisma. Eu acho que se, por exemplo, exclui o Dracoteio do jogo, talvez o Vanquish Canine não fosse um deck tão bom, assim como não era antes. Tanto que ele passou a existir de uma hora para outra, porque o Vanquish Canine já existia, obviamente, depois da banlist de setembro, limitou o Raze, limitou o Stake, passou um tempão sem ninguém ver Vanquish. Ninguém via Vanquish, ninguém queria usar. Do dia pra noite começou a ser usado. Por quê? Porque o Dracoteio começou a pegar os slots do Yuumi Mitsurugi, por exemplo. Então, esse tipo de coisa acontece, gente. Acontece pra caralho. Eu não acho que o Vanquish vai ser o deck a ser batido, mas é notório a força que esse deck tem contra o Dracoteio. Tanto que, nos 3 torneios do fim de semana, ele foi finalista nos 3, tá? Nos 3 ele foi finalista. Se você olha em Dortmund, foi Vanquish contra Branded Dracoteio. O Vanquish ganhou. Se você olha em Richmond, foi a final entre Vanquish e Yuumi, onde o Yuumi ganhou, beleza. E em Guadalajara, a final foi entre Yuumi e Vanquish, mas o Vanquish é quem ganhou. Então, ele ganhou, ele foi finalista nos 3 torneios e ele ganhou 2 dos 3. Puta que pariu, isso é incrivelmente foda, tá? O Vanquish vai ser o melhor deck do formato a partir daqui. Assim, eu acabei de falar que eu não acho que ele vai ser o deck a ser batido, mas uma vez que eu acho que o Dracoteio e o Branded não vai cair de uso, bom, o Vanquish vai continuar aí. Então sim, ele vai ser um dos decks a ser batido, com certeza. Vai ter que ter algum edge que vai ter que sair desses 2 decks aí, né? Um deck que seja bom contra o Vanquish Yuumi, contra o Vanquish Canine, e o fato do Vanquish Canine ficar muito em alta, talvez isso diminua um pouco o jogo de Dracoteio, e mesmo que o teu deck seja bom contra o Vanquish e não tão bom contra o Dracoteio, talvez você performe bem mesmo assim, entende? Então é o ponto a se levar em consideração. Tem um momento que eu não consigo explicar, mano, nada do que rolou aqui sobre ele ter feito top 4, mas ele fez. Tá? Usa uma engine de Typhoon também. A engine de Typhoon é interessante pra jogar contra o Dracoteio, né? Enfim. E aí você tem a engine de, sei lá, vira o Gabonga que pega o Memento Goblin. Mas, sei lá, pouca gente trap, pouca carta de board break. Não é possível que a engine seja tão boa assim quanto o Dracoteio a ponto de justificar ele ter um resultado tão bom. Realmente não sei o que rolou, mas rolou. E o Dracoteio melhor colocado foi esse aqui, cara. Onde nós temos esse esboço de decklist do mano. Que dá pra chamar de standard, né?
dá pra chamar de standard esse deck aqui, onde nós temos 2 Urgula e um Pan, isso não é tão standard, mas enfim. Ele tem a Eclese e tem um foco maior em Hand Trap, né? Tem um foco maior no uso de Hand Trap, ele tá usando o Mourner, que é interessante, né? Você usa o Mourner na jogada que o oponente faz no teu turno, faz sentido. Enfim, e aí por causa disso não é tão aberto pra usar engines secundárias, então ele pode usar 3 Altalion, que tem muita gente usando só 2, e tem ainda espaço pra esse Little Knight aqui ser usado. Enfim, esse foi o Dracoteu melhor colocado. E maluco, a última coisa que eu queria falar era sobre esse brother aqui, mano. O Malice é um deck sinistro. Eu vou fazer um vídeo depois separado só falando do Malice, mas puta merda. A Konami mexeu em todos os lugares e o deck ainda existe. É o Tier Alignment 2.0, que eu vi muitas pessoas comentando, tem essa vibe. Porque o Tier Alignment, né, a galera no OCG, no TCG não, mas no OCG, eles mexeram, o deck continuava existindo. No TCG não, teve uma lista e essa lista fudeu o Tier Alignment. Ah, mas aí um ano depois apareceu no regional, um ano depois da banlist o Tier Alignment apareceu, tanto que o Paulo passou o regional antes do Snake Eye jogando com o Tier Alignment, aquela bateria de regionais. Sim, era quase um ano depois da banlist que matou o Tier Alignment do jogo, banindo a Kit e limitando os nomes da menina. Sim, eu entendo. Mas a questão é que a gente só viu essa dinâmica do Tier Alignment de ter hit, não matava, ter hit não matava, ter hit achava que morreu, mas ele não morreu. Isso só rolou no OCG, a gente ficou sabendo de boca só, de longe. A gente não vivenciou isso. Agora a gente tá vivenciando, isso que é sinistro, sabe? Porque o Malice teve os monstros semi-limitados lá em maio do ano passado. Depois a Konami viu que ele tinha saído com o Justice Hunter chegando. Ah, nem precisa mexer, só baniram o Splash Mage. E aí o rato foi a 1, acabou por aí. Ah, beleza, então o Link Decoder tinha sido banido antes também, né? E agora, já que eles baniram a Hanson no OCG e no Master Duel e o deck continua existindo, aqui eles fizeram diferente e baniram a Binder. Ele continua sendo uma das melhores opções, com certeza. Com certeza, eu vou elaborar melhor no vídeo específico sobre Malice, mas caralho, vai ter que banir a Hanson também. E aí, vai morrer o deck? Aí eu acho que morre, não é possível. Os 2 links, porra, não é possível. Mas enfim, não vou também falar nada, porque esse deck, puta merda. Mas tá aí, cara, eu acho que é uma foto maneira do formato, tá? Acho que é uma foto maneira do formato atual. O Dracoteu é um deck bom de se ter no jogo e ele promove esse tipo de dinâmica de giro de metagame, porque aí eu não sei se você acha que isso é bom ou não, mas eu acho saudável. Eu não acho saudável ter 50 decks no meta, mas eu acho saudável ter essa espécie de tríade, de embates naturalmente bons em determinadas matchups, fazendo com que o jogo vire. Se tal deck tá popular, esse aqui, ele tem um embate bom de matchup, mas que ele não seja muito bom overall, mas se ele tiver um embate matchup contra o melhor deck do meta, ele vai ser popular e vai ter bons resultados. A partir daí, esse deck talvez diminua, e aí vai aparecer um terceiro deck, e assim você vai fazendo a roda do metagame girar. Eu acho interessante esse tipo de coisa. 50, 10, 6 decks, isso eu não gosto de ter no meta, mas uma roda gigantezinha dessa, eu acho saudável, tá? E o Dracoteu é um deck que promove isso, aparentemente. Aparentemente não é um deck feito pra dominar, ele é um deck feito pra botar o jogo pra girar. E é basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Tchau.